Fala, gente, aqui é o Pedro da Integral Nerd e hoje eu vou trazer não é uma novidade, muito menos isso, mas é uma ideia. Vocês sabem muito bem que eu sou fã de Star Wars, né? Tô até com essa blusa, que quem me emprestou aqui foi o Serginho, blusa do Darth Vader. E eu sempre assisti Star Wars, desde os primeiros Star Wars eu assistia, e depois eu conto mais o que eu fazia isso nessa minha época de Star Wars. Eu planejo falar sobre Star Wars, eu planejo fazer uma série sobre Star Wars, eu planejo fazer tudo isso. Só que assim, eu queria voltar um pouco para a franquia, porque eu escutava de um lado falando que a franquia tá muito ruim, o pessoal falava, mas a franquia tá regular. E teve gente que estava amando a franquia. A última coisa que eu vi de Star Wars foi Mandaloriano, que eu gostei muito, mas eu só vi a primeira temporada. A segunda e a terceira eu não assisti ainda. E Andor, como muita gente fala que é muito bom, eu vou pegar para assistir e tal. Então, eu pensei em assistir a série mais nova e trazer para vocês 3 episódios que eu analisei eles, né, no caso, basicamente. Alcoólico, né? Alcoólico, no caso, não alcoólico de alcoolismo, mas de alcoólico, de aprendiz, no caso. E eu trouxe os 3 episódios. Isso aqui vai ser uma análise dos 3 episódios. Eu vou reduzir muito os 3, e dou dar a minha opinião no final, o que eu achei da história, basicamente. A gente começa vendo parece mais uma caçadora de recompensa, entrando dentro de um bar típico de Star Wars, desafiando uma mestra Jedi para uma luta, a Yana, né? E se você sabe muito bem, ela é a Trinity do Matrix, né? É uma cena até que legal, é uma porradaria bem maneira, né? Só que, assim, vou ser sincero, ela é derrotada de um jeito patético, entendeu? Ela joga uma faquinha lá para um alienígena, ela para e a outra joga a faquinha e acerta o peito dela. Tipo assim, cara, foi extremamente bobo a morte dela. Parece que pegaram uma das melhores atrizes que tinha ali para descartar no primeiro episódio. Depois vem basicamente um dos personagens, que é o Sol, Mestre Sol. Ele está meio que discursando com alguns alunos e tal, falando sobre a força. E aí você vê uma das superiores dele aparecendo e falando que houve um ataque. Só que o problema é que essa menina parece muito com a aprendiz dele, que é a Osha, no caso. Só aí o que eles fazem? Ele recruta mais 2, aparece mais 2 Padawan dele, um que já é um mestre Jedi e um outro Padawan que eu não lembro o nome dos dois e não me importo, os atores são péssimos. E eles vão até lá. Eles prendem ela num cargueiro, que ela faz tipo um trabalho de cargueiro, de mecânico, com partes assim, dentro de uma nave espacial. Essa nave tem um motim com os prisioneiros, ela cai num planeta de neve, eles vão atrás dela e pegam isso. E, cara, é basicamente isso. E na última cena do episódio aparece ela e um mestre Sith lá em cima. Como você sabe quando é mestre Sith, Pedro? Ele aparece com o sabre vermelho, então é um mestre Sith, no final das contas. A gente vai pro segundo episódio. Cara, o segundo episódio é basicamente, de novo, a gente descobre, agora eu vou dar uma grande revelação, a gente descobre, avisando, vai ser toda essa análise de spoiler, gente. Então, cara, a gente vê basicamente, a gente revela que essa menina, que é a May, é irmã da Osha, porque as duas são irmãs, e uma tá do lado da luz e outra do lado das trevas, isso eu achei legal. Aí o que acontece? Essa menina ela vai lá e ela tenta matar outro mestre Jedi. O objetivo dela é matar 4 mestres Jedi. Esse mestre Jedi ele fica basicamente quase 10 anos sem um estado de conexão absurdo com a força, que ninguém consegue fazer isso. Aí ela inventa lá, ela pega um veneno com um cara lá e Manjutsu Naruto e ele bebe o veneno e acabou. Cara,
assim, bobo pra mim, sabe? O cara, ela nem conseguia nem se mover, sabe? Socar a parede. Tipo, e o cara, não, eu vou fazer isso. Sabe? Pô, ok. Aí a gente vai eles descobrem isso, vão, enganam o cara com um sujeito com uma irmã gêmea, e aí tem uma lutinha entre ela e o Mestre Sol, né? Uma luta mostrando que ele é extremamente superior a ela, ele poderia ter derrotado ela com muita facilidade, só que ele queria informação do mestre dela, né? E no final ela cria uma tempestade de areia e foge. Aí a gente descobre que o próximo mestre é um Urk Jedi, né? Urk é uma espécie como se fosse um pé grande Jedi, né? Todo cheio de pelo. É bem legal, o Urk é legal. Tô curioso para ver se é o Urk Jedi. Aí depois tem isso. Aí a gente já vai pro terceiro episódio, que para mim, depois eu falo. Aí o terceiro episódio a gente vê o passado delas vivendo numa seita, literalmente, desculpa, vivendo num grupo onde um planeta onde só tem mulheres ali. E elas vão fazer um ritual, elas acabam de fazer esse ritual. A gente vê muito as duas irmãs, uma querendo viver naquele local e a outra querendo descobrir o universo, sair daquele local, tipo, ser livre, e as outras não. E aí o que acontece? Elas fazem lá um ritual mágico e botam um selo na cabeça de uma das meninas. E depois ela bota, a outra faz um ritual mágico e quando vai acontecer isso, os Jedi aparecem e falam, oh, essas duas têm que treinar com a força, porque assim, quando os Jedi pegam duas crianças, não é porque eles pegam porque eles querem, porque as crianças com a força atraem perigos. Isso é explicado no cano. O cheiro dela atrai perigos, atrai monstros, atrai riscos de vida. Então é isso. Entendeu? Por isso que pode ser feito isso, nesse ponto. E aí eles fazem o teste, o Jedi lá, e uma quis ir e a outra não quer. Aí o que acontece? A gente vê essa briguinha entre as duas irmãs. No caso, a gente é revelado que as duas irmãs têm mães, né? Não, é uma família, duas mulheres, e elas deram um jeito de gerar alguma criança ali entre as duas. Uma cuidou no ventre e a outra cuidou, criou, no caso. E aí a gente descobre as duas meninas, elas estão brigando, e a Mia, que é a irmã que quer ficar, pega um bagulho e taca fogo no lugar. E destrói todo lugar. E aí quando você destrói, você só vê as mulheres todas mortas, os Jedi, basicamente, o Sol saindo, pegando a menina e levando ela para fora e pegando a nave e eles indo embora. E aí acabou o episódio. Assim, eu vou dar minha opinião. O que eu achei dessa série? Achei ela ruim. Assim, ela é muito ruinzinha, cara. Nota para os 3 episódios? 3, cara. 3. 3. Tirando o Mestre Sol, ele é um bom ator, gostei. Tanto que é o cara que faz o Rock Six, né? O personagem principal, então eu gostei muito. É o mestre centrado e tal, gostei disso. Os dois padrões dele, como eu já falei, mais nada. Os atores são péssimos. A menina é regular, mas também ainda é péssima, também atriz. Nesse ponto, precisa melhorar muito. Desperdiçaram a atriz que faz do Neil totalmente. Podiam ter personagens muito mais legais com ela. Não sei se ela vai aparecer mais pra frente, mas isso é uma tese. O Urk parece que deve ser interessante ou não. A ideia é interessante, você vê esse conflito entre as duas irmãs, e esse desconfiamento dos Jedi, eu acho estranho isso, entendeu? Principalmente quando você vê o paralelo, né, do Vaticano, e as mulheres, que são bruxas, atacando, fazendo isso, né? Porque a gente sabe que quem conhece o lore de Star Wars sabe que as bruxas fazem rituais mesmo, os macabros fazem isso, tanto que o Darth Maul, que é aquele vilão, ele é trazido por causa de um coisa das bruxas. As bruxas levam muito o lado negro da força, muito mais poderoso, né, do que você imagina. Tanto que uma das bruxas eram tão poderosas que ela estava lutando, ela
temia o Palpatine. O Palpatine derrotou ela por causa disso, por causa do poder das bruxas, que usava muito o lado negro da força. E não tem esse bagulho de o visão, não. É lado negro e lado da luz. Não tem isso, cara. Pra mim, eu sou Jedi, raiz, lado negro e lado da luz. Toda a franquia sempre foi assim. O personagem que vai pro lado negro, é por isso que o lado negro é tão sedutor. Porque o lado negro, ele te consome. É tipo como se fosse um vírus. Você consome e você tem que fazer coisas piores. Tanto que diversos Siths tiveram que... Teve um Sith que, para ganhar poder, sacrificou uma cidade inteira. Então, assim, nesse ponto, o Palpatine, ele era um cara que ele tinha diversos ícones mágicos de escuridão, de trevas, que aumentava o poder dele. Então tem esse bagulho. O lado negro não é uma coisa boa, no caso. A série em geral. Uma série ruim, parada, não tem muita ação. Ela usa fanservice exagerado o tempo inteiro. O bagulho de George Lucas, não sei o que, mas não serve pra nada. No final das contas não serve pra nada. Os atores, como eu falei, alguns são bons, alguns são péssimos, nem tem ritmo. E assim, o conceito que eu dou é que se você já viu Star Wars, se você vai ver Star Wars, não comece com essas séries. Comece com os clássicos, para você gostar. Se você já viu Star Wars, você é dos clássicos e não quer ver, e você acha que vai ser ruim, veja o primeiro e o segundo episódio para você ver se você vai gostar. Senão você corta. Porque o terceiro você não vai gostar. Isso eu tenho certeza. E se você planeja ver para essa série, então veja e tira suas próprias dúvidas nesse ponto. Então, gente, esse é um novo projeto que eu estou tentando fazer. Vou ver se eu consigo trazer. Se vocês gostarem dessa análise que eu trouxe de 3 episódios, eu já trago os próximos 3 episódios. Se não, eu paro e vou para a saga de Star Wars automaticamente. Então, gente, se vocês gostarem, compartilha, manda para seus amigos, se inscreve no canal, aperta o sininho, deixa um comentário aqui embaixo que ajuda o canal. E também, gente, vá lá nos nossos outros canais, como a Estação DN, que é o meu lugar onde tem os podcasts e tudo mais, e os Caçadores de Nostalgia, que é o do Serginho, que ele faz várias caçadas com objetos, celulares, videogames e tudo mais. Então, gente, até mais e que a força esteja com você. Valeu!